Como a sua fé vai informar a sua atitude política? Bem, em primeiro lugar, eu não sou criacionista. Isso foi um criacionismo de alguém em relação a mim. Mas eu não preciso justificar cientificamente a minha fé. Muy importante porque mi vida religiosa se enriqueció con las explicaciones de él. Se enriqueció muchísimo, ¿no? Y supongo que también alguna mía, ¿no? Bueno. Personal contact, personal friendship. Then we can exchange deeper level of experience. Honor other religions like you do your own. We need to get together and know one another, just to discover and explore those commonalities. À chegada à Bolívia, o Papa Francisco foi recebido pelo presidente Evo Morales com um presente, no mínimo curioso, um crucifixo em forma de foice e martelo. Misturar o símbolo comunista com o da religião católica pode parecer estranho a muitos, mas Morales quis homenagear a teologia da libertação, um movimento criado na América Latina por padres esquerdistas. Trata-se da reprodução de um objeto criado por um jesuíta opositor, morto pelos paramilitares bolivianos em 1980. Na mesma linha, na missa, Francisco falou da necessidade de apoio social. Uma lógica que procura transformar tudo em objeto de troca, em objeto de consumo, que quer que tudo seja negociável. Uma lógica que pretende deixar espaço a muito poucos, descartando todos aqueles que não produzem. O sínodo é uma heresia. Esse sínodo só pode ser fruto de uma encíclica herética como essa. Em 6 anos de pontificado, esse Papa só escreveu uma encíclica e assim mesmo, erética. Anche questa è una falsità. L'enciclica Laudato Si non è affatto un'enciclica eretica, è un'enciclica che entra nella ormai lunga tradizione delle encicliche sociali della Chiesa, appartiene al magistero della Chiesa. O Papa Francisco surpreende mais uma vez ao afirmar que Deus não fez o mundo com uma varinha mágica. Ele reconheceu as teorias da evolução de Darwin e o Big Bang, a explosão que deu origem ao universo.
Um destaque de Marcela Lorenzetti. O inferno não existe, o desaparecimento das almas dos pecadores existe. A frase pode não ser considerada muito cristã, mas o jornal italiano La Repubblica atribui a fala ao líder da Igreja Católica, o Papa Francisco. O jornalista e filósofo ateu Eugênio Scalfari, de 93 anos, é fundador do jornal. Em um artigo publicado nesta quinta-feira, ele relatou uma conversa que teve com o pontífice. O texto só pode ser lido por assinantes do jornal, mas foi repercutido pelo periódico inglês The Times. A Igreja Católica acredita no inferno e fala dele como um lugar onde são destinados os condenados. No entanto, de acordo com o texto de Scalfari, o Papa declarou que aqueles que se arrependem obtêm o perdão de Deus e vão entre as fileiras das almas que o contemplam. Mas aqueles que não se arrependem e não podem ser perdoados, desaparecem. Trinitária. Às vezes dizem, vocês creem no que vocês creem, em Deus. Que coisa é Deus? É Deus, é Deus. Mas Deus não existe. Deus assim não existe. Y esto es la historia del fracaso de Dios. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. O Papa Francisco surpreende mais uma vez ao afirmar que Deus não fez o mundo com uma varinha mágica. Ele reconheceu as teorias da evolução de Darwin e o Big Bang, a explosão que deu origem ao universo. Il Big Bang, che oggi si pone all'origine del mondo, non contraddice l'intervento creatore divino, ma lo esige. Ele falou que as teorias do universo e da evolução estão corretas e fazem parte do plano divino. Criticou a interpretação de pessoas que leem a Bíblia e acham que Deus é um mago e criou o mundo apenas com uma varinha. Agora vamos falar filosoficamente. Matéria do Pleno News. Arcebispo critica a oração do Pai Nosso por ser um patriarcado. Declaração de Stephen Cottrell despertou indignação de outros representantes da igreja anglicana. O arcebispo de York, Stephen Cottrell, causou polêmica na sexta-feira, dia 7, ao dizer que o uso da palavra pai na oração do Pai Nosso pode ser problemático, devido a uma relação com o controle patriarcal. A declaração, que despertou críticas de outros representantes da igreja, ocorreu durante o discurso da abertura do Sínodo Geral da Igreja Anglicana. O que a gente percebe hoje cada vez mais? A agenda woke, ou seja, essa agenda cultural da esquerda, ela vem cada vez mais trazendo traços a serem questionadores da Bíblia. E assim, a gente tem que olhar isso como um critério racional, religioso também. Não tá certo. Daqui a pouco vocês vão falar que tá certo a Xuxa ter dito que precisa mudar todo o Velho Testamento porque o Velho Testamento tá errado. Então tá. Então uma coisa secular, que é a escritura divina, a escritura de Deus. Aí nós temos dentro da nossa Constituição o respeito à religião, que está ali previsto na Constituição, a liberdade religiosa de cada um, e um lacrador de plantão vem aqui e quer mudar as regras da Bíblia. E aí, está estritamente errado isso. Vem cá.
Aonde é que existe o poder de um arcebispo mudar a oração mais conhecida do mundo, que é o Pai Nosso, em cima de uma agenda lacradora? Não rola, não dá. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que é exposado, senão você vai começar a questionar a Bíblia por causa de uma agenda. Ah, não, mas é realmente. A Bíblia está ali para ser interpretada. E aí a gente entra agora no contrassenso, tá? E agora é onde eu vou ser cancelado por muitos de vocês, tá? Os mais radicais. Matéria do jornal Metrópolis. O Papa convida líder defensor dos direitos LGBTQIA+, para a conferência. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso aqui e o porquê eu vou explicar para vocês. O Papa Francisco, líder da Igreja Católica, convidou o jesuíta norte-americano James Martin para a próxima edição do Sínodo dos Bispos. Martin é conhecido por atuar na defesa dos católicos LGBTQIA+. Sinto-me honrado por ser convidado pelo Santo Padre a participar do Sínodo. Como jesuíta, estou comprometido com esse tipo de discernimento em grupo e estou ansioso para descobrir o que o Espírito Santo tem reservado para o Sínodo e para a Igreja, afirmou Martin em material divulgado nas páginas oficiais da Outreach.